Cultural Escola de Línguas Millennium. Próton Editora. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Para aqueles que ainda não assistiram os nossos programas, ele tem a finalidade de conscientizar a população sobre as causas psicossociais da destruição do nosso planeta e da humanidade como um todo. Por isso, Stop a Destruição do Mundo. Porque o ser humano, mesmo tendo um avanço tecnológico já considerável, já tendo um histórico de civilização, de conhecimentos tão grande, por que o ser humano, agora mais do que nunca, avança de uma forma desabalada para sua autodestruição, tornando praticamente em grande risco as condições da natureza, as condições do seu habitat e mesmo as condições de sobrevivência, de vida na sociedade, de doenças, que se expandem. O que acontece que o ser humano não consegue viver em paz e viver bem neste planeta? As causas repousam principalmente naquilo que está na mente do ser humano, aquilo que vem do nosso interior e que constrói uma sociedade de pernas para o ar. A inversão psicológica que acaba por criar leis invertidas e injustas para a sociedade e que resulta na nossa destruição. Então é muito importante, Dr. Kepp, que agora, nesse novo milênio, se a gente quiser ter um milênio, que a gente trate diretamente daquilo que está no interior do homem, que é a origem de todas as coisas. Para distinguir, a questão do indivíduo normal, do indivíduo muito doente, principalmente o indivíduo analsádico, que é muito agressivo, que a gente chama também de paranoico. É aquele indivíduo que vê o problema no outro e ataca o outro. Mas a humanidade toda é assim, de modo assim, geral. O ser humano acostumou pela educação, acostumou pela filosofia de vida, acostumou pela própria natureza que tem assim invertida agora com a questão da inveja. A inveja pode ser vista como o pecado original da humanidade. Então, através da inveja, o ser humano se pôs ao contrário. Então, vendo, por exemplo, no bem e o mal. E é difícil de início pegar isso. Eu posso dar um exemplo, A pessoa que acha que, por exemplo, a família que prejudica, os pais ajudam, então coloca a culpa dos problemas nos pais. É uma pessoa invertida. Ou a pessoa que acha que a bebida, que o álcool, que a droga, que ajuda, ou então que acha que não fazer nada, a preguiça é melhor, e o trabalho prejudica, são pessoas invertidas. Então eu fiz uma comparação até entre patologia e aquilo que a teologia chama de pecado, os pecados e as doenças. Veja aí o que eu escrevi. As pessoas que passam a vida com doença são pessoas praticamente que arranjam doença a vida toda com a função de estragar assim, a sociedade, a família, os bens que têm. Em segundo lugar, veja lá, interesse por assuntos inferiores, a pessoa sem muita espiritualidade, A pessoa voltada para só questões inferiores, para baixo, depressiva, pessoa que fala não para tudo, que nega, que omite, são pessoas voltadas para o nada. E a maior parte da humanidade tem essa atitude. Então notem que a pessoa sã, a pessoa mais equilibrada, é aquela que quase nunca fala não, que para ela sempre fica no sim, na realização, no crescimento. E a pessoa muito doente, ela tem mais ou não na boca.
ela tem mais uma atitude de omitir ou de deturpar a realidade. Então, veja, em terceiro lugar no esquema, apego excessivo ao alimento, ao dinheiro e aos prazeres. Se a pessoa é voltada para baixo, quer dizer, assim, como eu falo, né, da cintura para baixo, é pessoa voltada para questões mais inferiores. E da cintura para cima, vamos dizer, isso é um esquema, né, que o povo em geral fala. São pessoas capazes de realizar mais, espiritualizadas, otimistas e que consideram a vida um bem. Então são pessoas assim mais sãs. E veja, em quarto lugar, as pessoas são doentes porque a maior parte não consegue se frustrar em nada. Então, o menor sacrifício para ela se torna o maior sacrifício, compreende? São pessoas que não conseguem se contentar com nada que tem na vida. Então, se tem um certo dinheiro, querem ter muito mais. Se tem uma casa, quer ter duas. Se tem um apartamento, dois. Um carro, quer ter mais. São pessoas insatisfeitas com o que têm. Em vez de elas ficarem naquilo que elas têm, repousarem no bem que elas têm, elas sempre estão procurando uma coisa que não existe, que ela não tem. São pessoas invejosas. Então veja em seguida, em quinto lugar, pessoa que tem espírito de briga e disputa. Ela nunca se acomodam, né? São pessoas que estão sempre brigando. Tudo elas pensam numa questão assim de disputa com os outros. Isso vem muito, por exemplo, da civilização americana, né, inglesa. Então são pessoas que estão sempre assim em atrito com os outros, querendo disputar com os outros. Em seguida, veja lá, pessoas que têm só conversas fúteis, que não têm a menor seriedade no que faz. São pessoas que se tornam doentes. Então, em sétimo lugar, veja lá, aprecia o mundo ilusório, só querem festas, recepções e comemorações, né? Querem questões, por exemplo, de glória, de honras. São pessoas que não têm nenhuma humildade. Em oitava lá, não pensam na existência eterna. São pessoas que são acomodadas com as coisas do mundo aqui. Não tem um pensamento voltado para o mundo espiritual. Então essas pessoas, elas se tornam doentes por causa disso, porque elas não se elevam. E veja, finalmente, em nono lugar, elas não são pessoas ativas e esforçadas. Então, eu, lembrando agora, né, eu tenho clientes que não trabalham, mesmo que são formadas em curso superior e trabalhavam, deixaram de trabalhar. Depois de 2, 3 anos, elas não conseguem mais, essas pessoas, trabalhar. Por quê? Porque o trabalho exige um esforço contínuo, né? E se a pessoa fica tanto tempo parada, depois ela não consegue mais retornar à atividade. E sem atividade a pessoa perece, porque a energética da pessoa ela consegue através da ação. Não é que a pessoa ela vive conforme ela pensa ou conforme ela sente. A pessoa vive conforme ela age. A ação mostra a pessoa. Então houve na história da humanidade uma pessoa lá, Arthur Schopenhauer, veja a foto dele. Arthur Schopenhauer, ele que deu para o Freud essa orientação, dizendo que a sociedade em geral era uma pura máscara, né? Uma pura representação, que o ser humano nesta vida representava o tempo todo. E aquilo que representava era o que os outros acreditavam. Então eu fiz esquema para mostrar isso. Veja agora em seguida. A essência ali, aquela roda do meio, a essência seria a coisa em si. Para Kant, que o Schopenhauer aceitou, ele dizia que seria inatingível a essência das coisas. E só a superfície
ele chamava de consciência, que seria atingível. Mas aquela superfície lá em cima, lá, essa é a máscara. E então a ideia do Schopenhauer, tomando assim do Kant, era que a realidade não seria atingida pelo ser humano. E agora eu quero mostrar um outro esquema, mostrando realmente o que acontece. Veja lá. A essência é a perfeição, né? A essência é atingível. Agora, o que acontece é que ao redor da essência, a pessoa cria uma espécie de círculo de fogo de sentimentos ruins e pensamentos maus. Veja no esquema outra vez. Está vendo o amarelo? O amarelo seria uma eliminação da vida essencial, que é o belo, o bem e a bondade da pessoa, e a estética, né? De maneira que essa parte essencial foi rodeada por pensamentos e sentimentos ruins e que não deixa com que a pessoa viva mais a parte autêntica, porque a parte autêntica do ser humano é a parte sã, é a parte, vamos dizer, de equilíbrio. E a doença é a máscara, é a enfermidade, é a parte inautêntica. De maneira que a gente tem que considerar a doença uma coisa artificial na vida. O que é autêntico na vida é justamente a sanidade. E se o ser humano é muito doente, é porque ele é muito fora da realidade. Então, veja um outro esquema que eu pus. O que acontece, né? Por que o indivíduo se machuca tanto? Geralmente as crianças, né? É porque ela tem uma tendência de deixar a parte boa, procurando então se machucar para sanar sentimentos de culpa. Em segundo lugar, por que adoece tanto, né? Pessoa muito hipocôndrica. É porque ela quer viver numa vida falsa. A doença é uma falsidade na vida. Por que faz guerras lá? Veja lá, em terceiro lugar. A guerra também não faz parte da essência da pessoa. É algo contra a existência. Em quarto lugar, por que não cuida dos que não sabem se cuidar, né? As pessoas mendigas, as pessoas miseráveis. Isso, o ser humano teria que ter uma sociedade que cuidasse dessas pessoas que vivem nas ruas, que não sabem trabalhar e que não conseguem mais. Então, veja em quinto lugar, né? O que é uma atitude patológica? É não cuidar da vida interna, eterna e interna também, né? De maneira que a patologia do ser humano vem por causa de uma atitude assim voltada para o artificialismo. Então eu estou dizendo isso, que a doença é algo artificial, o mal é artificial, somente o bem é natural. Então nós estamos vivendo esses problemas na nossa civilização, não porque eles sejam inevitáveis, sejam resultados de uma ordem natural das coisas, mas que eles são artificialmente introduzidos por aquilo que nós chamamos de psicossociopatologia e que, conscientizados, eles poderão ser corrigidos, resultando numa vida melhor, mais agradável para todos nós. Então voltamos dentro de instantes. The party's pretty boring until she approaches. Single, blonde, lovely blue eyes. I want to have your children, she says. You don't understand a word. Now don't you wish you'd learned English? O mais original escritor contemporâneo no mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. Nesses tempos de incerteza e conflito, surge um trabalho de extraordinária clareza moral, visão e esperança.
O psicanalista e cientista social brasileiro, Norberto Keppe, escreve com sabedoria e autoridade sobre assuntos realmente relevantes, como curar as doenças, como a ciência invertida está destruindo a natureza e o que fazer em relação a isso, encontrando nossa espiritualidade, estruturando uma sociedade verdadeiramente justa. Em meio a mais de 3.000 livros publicados por dia no mundo, Dr. Keppe está entre os mais preciosos. Livros de Norberto Keppe, Ciência Trilógica, abrindo as portas para um novo mundo. Como no segmento anterior o Dr. Keppe estava explicando, são nossas atitudes, a maioria delas invertidas, patológicas, que nos levam a uma atitude de autodestruição e destruição de tudo que nos cerca, o ambiente no qual nós vivemos, as pessoas com as quais nós convivemos e muitas vezes pessoas que até são do nosso relacionamento afetivo. Por isso, tantas brigas familiares, tantos crimes, tanta violência dentro das famílias e dos lares, tantas lutas entre os povos, que são originárias dessa inversão que o ser humano vê no objeto amado, no bem, mesmo nos sentimentos de amor, um grande perigo para ele mesmo. Haja vista a enorme quantidade de músicas, literatura, romances, filmes, poesias, que revelam essa inversão do ser humano, vendo no amor a razão de todo o sofrimento da vida do indivíduo. Então, todos se defendem, né? Querem manter isso à distância. A mesma coisa acontece com relação à consciência, à percepção das coisas. Nós, desde crianças, achamos que aquilo que nós não vemos não nos causa sofrimento. Existe um ditado em inglês que diz: "What we don't see won't hurt us." Quer dizer, o que nós não virmos não nos vai machucar. E longe dos olhos, longe do coração e assim por diante, achando que é muito melhor a vida fora da consciência, a vida na ignorância, na alienação, do que uma vida dentro da realidade. Mas isso é fundamentalmente uma das mais perigosas inversões das quais nós somos vítimas e somos vítimas de nós mesmos. Então, Dr. Keppe, nosso trabalho é um trabalho muito difícil, porque justamente nós estamos trazendo a consciência de tudo aquilo que o ser humano menos quer perceber. Esse último livro que eu publiquei agora, O Homem Interior, tem uma frase aqui que está de acordo com o que você falou agora. A enfermidade advém da recusa à consciência e não do inconsciente. Quer dizer, a enfermidade da pessoa advém porque ela não quer ver não só o bem que existe por causa da inveja, ela fecha os olhos, mas principalmente o mal. Eu gostaria então de chamar uma entrevista de um jornalista que, aliás, pesquisa o seu trabalho, Dr. Keppe, e ele vai então dar uma pequena ideia a respeito da situação geral do planeta. Então, muita gente se pergunta se está havendo mesmo uma destruição do mundo ou se isso é só uma ideia, uma coisa assim que acontece. Então, se não, basta olhar à nossa volta, nós vemos uma série de guerras em andamento, de regimes ditatoriais em inúmeros países, e nos regimes ditos democráticos não há uma democracia verdadeira por causa das injustiças sociais, econômicas, muita miséria, fome. E então, todo setor, todo país que nós olhamos, nós vemos que há uma grande destruição do ser humano mesmo, através dos vícios, drogas, todos esses hábitos e patologias, doenças, pestes, como a AIDS e outras. Então, a situação do gênero humano, nós podemos dizer que atualmente é muito ruim. O importante não é só constatar o fenômeno, como a mídia às vezes faz, mas saber a causa, porque a ciência é o estudo do fenômeno pelas causas. Então, eu queria mostrar agora uma explicação psicanalítica o que acontece com o ser humano na segunda fase. Veja esse cartaz aí.
Notem, ali tem o evolucionismo freudiano. 3 fases, né? Oral, anal e fálica. Alimentação de 0 a 2 anos, sádica de 2 a 4 e genital de 4 a 6. A humanidade atual está na segunda fase, aquela de 2 a 4 anos. Agora, o que acontece com isso, né? Eu gostaria de mostrar uma foto de um dos fundadores da Pátria Americana, Thomas Paine, aí, e veja em seguida o que ele falou. Olha lá, América Iluminada, os pais fundadores da pátria, autoridade reduzida ao mínimo para não impedir a liberdade dos outros. Então, senhores, notem que eles tinham ideia que se a pessoa tivesse muito poder, ela ia usar o poder para sufocar a liberdade dos outros. E veja em segundo lugar o que ele escreve, impedir, isso nas leis lá americanas do início dos Estados Unidos, impedir que os gananciosos explorem a credulidade das massas. Em terceiro, a classe dominante quer se perpetuar no poder. Em quarto, que o povo tem obrigação de se rebelar contra as leis tirânicas. Então, para resolver essa questão, eu escrevi um livro, A Libertação do Povo, e esse livro eu coloquei uns dados, eu escrevi nos Estados Unidos, uns elementos para mostrar como seria possível resolver grande parte dessa situação. Então agora eu vou pôr um cartaz para mostrar. Olha lá, para evitar esses problemas todos, em primeiro lugar, as organizações econômicas deviam pertencer a todos que trabalham, compreende? E não aquelas pessoas que colocam o dinheiro numa empresa para render dinheiro, fazendo os outros trabalharem. Então, a questão do trabalho poderia ser resolvida desse modo. Inclusive, é claro, né? Não cobrando juros. Por exemplo, as organizações bancárias, elas cobrariam a taxa de trabalho que eles têm, né? Para pagar isso, para pagar o que a pessoa depositando lá de dinheiro, ela teria que pagar e o banco faz esse trabalho. E não fazer daquele dinheiro render juros para enriquecer as pessoas que têm maior quantidade de dinheiro. Em segundo lugar, cada pessoa ganhar conforme o valor do trabalho e não de acordo com o capital que a pessoa empregue. Quer dizer, cada pessoa tem uma atividade e ganhar de acordo com a atividade que exerce e não explorar o trabalho do outro. Agora, é importante ver essa questão, que o sistema capitalista é igual à patologia do ser humano, né? O David Hume falou que o ser humano é lobo para outro ser humano, que o ser humano vive com os dentes à mostra para abocanhar o que os outros têm, que o ser humano é lobo para outro. Então, essa percepção é muito importante que a humanidade tenha para evitar, então, que um ser humano avance no que os outros têm. Os senhores lembram do regime marxista, né? Que a União Soviética era do regime marxista de Karl Marx, e esse regime preconizava, falava ditadura do proletário, né? Mas o proletário lá não mandava nada. Então, em vez do lucro passar para os capitalistas, o lucro passou para o Estado. Por isso que o regime marxista falhou, né? Porque cada um tem direito de ter as coisas que ele produz. Por isso que também essa teologia da libertação no Brasil fracassou, porque davam valor às pessoas pobres, achando que a pessoa para ir para o céu tinha que ser pobre. Então, o que adiantaria trabalhar, né, produzir, se esforçar, crescer na vida, se aí não poderia entrar no reino do céu? Em terceiro lugar, veja o cartaz. Formação de sociedades trilógicas para dominar pessoas e grupos de exploração.
Então, essas sociedades trilógicas seriam sociedades que viveriam com o fruto do trabalho. Quer dizer, que cada um ganharia conforme o que produziria. Então, veja em quarto lugar, eliminação gradativa das grandes propriedades, né? Para haver paz entre os homens. Por exemplo, a terra é suficiente para todos, mas não como está. Como está, os que podem ter extensões enormes de terra têm. E grande parte do povo fica sem nada. É por isso que está essa luta aí dos sem terra, né? Para ter terras, para ter local para habitar, tudo. Então, esse trabalho, então, está nesse livro, A Libertação do Povo, que eu preconizo, que seria o meio de terminar com o problema social. Agora veja esse cartaz rapidamente que eu escrevi. Aí, para resolver o problema, acabar com os juros, como eu falei, que encarece e destrói a produção. Em segundo lugar, eu pus no cartaz, veja lá, valorizar o trabalho, principalmente o trabalho de nível. E os senhores sabem, né, atualmente não dão valor às pessoas que têm mais capacidade, querem igualar por causa da inveja. E só deixar as pessoas capitalistas, as pessoas que fazem especulação, lá em cima. Terceiro lugar, acabar com a especulação, que acaba com a dignidade de quem especula. Quarto lugar, conscientizar que o capitalismo faz parte da patologia humana. Quer dizer, não entrar em luta, né, com os poderes, mas fazer a parte, assim, no mundo, uma sociedade justa para mostrar as sociedades injustas. Até a próxima semana.